porque assim, foram 10 anos de hegemonia que a gente fala. Né? A gente tem o prêmio de melhor do mundo, né? Que é eleito o cara que faz mais gol, ganha títulos, tem toda uma pontuação ali. Então pensa, 10 anos, você assiste todos os anos, os caras em alto nível, muito alto, fazendo gol, dando assistência, fazendo gol de bicicleta, gol de tudo que ele... virando jogo histórico, perdendo, nem teve um jogo do Barcelona, os caras tomou 4-0 na França, vê que fez 6-1. Tomou aquele gol de bicicleta do Real Madrid, tomou que foi o gol de 5-1 bicicleta lá, mais fez bonito 6-1 da história, é. Olha só aonde a gente está hoje nessa noite do dia 31 de agosto de 2022. Esse episódio vai ser lançado logo após, obviamente, mas pode ser lançado um pouco à frente, um pouco atrás, mas aqui tá parecendo regra de futebol esse negócio. Tá parecendo regra de futebol esse negócio, não é mesmo? Centroavante e tal, direita e esquerda. Vocês do futebol estão aqui com nós. A gente vai falar sobre a história do futebol. Para iniciar, pode ser que a gente fale mais vezes. Se a coisa realmente engrenar, a gente está aqui com uma grande lenda. Ele já esteve em outros programas, não esse, obviamente. Ele sabe muito de futebol. Também estamos aqui com o Roberto DiCaprio, ou Leonardo de Beto. Ele tem vários nomes, de trás para frente, de frente para trás, e do meio para frente e para frente e para trás. Esse Leonardo de Beto, ele tá aqui com a camisa do time que ele mais gosta, não sei. Não, eu gosto da Alemanha. Você... É um futebol bem jogado. Só lembrando que o Beto é santista, né? O Beto é santista. Fantástico. Da onde veio essa paixão pelo Santos, Beto? Meu pai, né, ele já era santista, já nasceu no Guarujá, que é do lado de Santos ali. Ah, eu tava ali, por acaso, hoje eu tava olhando ali com o meu amigo Mário, pelo Google Earth, e tava ali, Santos realmente é realmente uma travessa, né? Por isso que eles têm a balsa. Tem uma balsa. E Santos é um porto. E Santos, por quê? Veja, a história do futebol no Brasil nasce por aí, né? Através de Charles Miller vindo para cá. Ele foi nascido em 1874, se eu não me engano, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é isso? E depois, aos 10 anos, ele foi para a Inglaterra, porque ele era filho, mãe inglesa, o pai descendente, parece que de escocês, e ele foi mandado ali para o sul da Inglaterra para se educar, porque era a cultura da época, e lá ele teve contato com o futebol. Porque as escolas, o futebol era naquela época, em 1800, um esporte de elite, que eles colocavam nas escolas para que as crianças tivessem disciplina. Mas, lógico, quando ele foi, o futebol já teve uma regra. Vocês conhecem da regra do futebol? Antes da gente... Não deixa eu esquecer, hein, Douglas? A gente está em Charles Miller aqui. Ele foi nascido em 1874, mais ou menos, com 10 anos. Ele voltou para... Ele foi para a Inglaterra porque o pai mandou para ser educado. Lá ele teve contato com o futebol, que também era muito confundido com o rugby. O rugby ali, em 1835, teve, né, uma separação do futebol com o rugby, porque até então, desde a Idade Média, porque também em 1700, entre 1700 e 1800 também teve uma interrupção do futebol, porque tinha muita violência. Sim. O futebol é conhecido pela violência um pouco, né? E até hoje, isso é muito engraçado, porque até entre vocês, amigos, vocês estão com diferentes camisas e vocês brigam, mas é de uma forma muito pacífica. Quando vocês discutem de futebol, quando você está lá no bar com seus amigos e vocês discutem futebol, o futebol é sempre uma disputa, não é? Na verdade, a gente pode dizer que a gente sempre brinca, né, que as 3 coisas que não discute é futebol, religião e política, né? Você nunca consegue chegar como eu posso dizer, um resultado final. Cada um tem seu clube, é que nem religião, cada um tem sua fé, política, cada um tem o seu.
Mas é gostoso a resenha de bar, você assistir, você tirar o sarrinho de um time, tirar do outro. E a gente que mora no interior é um pouco mais tranquilo, né? Agora quando você vai pra uma capital, centro, uma capital, né? Que nem São Paulo. Uma metrópole mesmo, né? Uma grande cidade. Você acha que uma cidade mediana tipo Bragança, que está aqui do lado, nós estamos em Socorro, 150 km de linha reta, se o Google estiver correto... Ali... Fala muito, né, Bragança? Bragança é uns 60 km. Lá da Rolo, sair com a camisa do Corinthians... Ah, se você passar no meio da torcida da Mancha Verde, você sai sem a camiseta. Não, mas calma aí, vocês estão falando de um jogo. Não, se você for no estado do Num dia normal. Não, se você for no estado do Bragantino, no meio da torcida deles, com outra camisa, pode ser que... não, mas aqui... Eles não vão gostar muito. Aqui ainda é tranquilo. Mas, já fui ali no ver o jogo do Santos e Braga, foi de boa. Mas foi meio a meio o estádio. Mas de preferência é bacana separar a É torcida do seu bacana clube, né? separar. E sabe por que, vocês falando aí, eu estava lembrando aqui, entre 1700 e 800 houve uma interrupção do futebol, quase uma morte dele, e o futebol, pelo que eu estava estudando, ocorreu quando os guerreiros lá, os romanos já, os chineses, dos inimigos, não é? Um negócio assim, uma coisa louca. É tipo nós brincando com garrafa quando é criança. E eles não tinham esse negócio de 11 por 11, era todo mundo jogando. Sim. Era isso? Até eu queria fazer um parênteses, aproveitar que você falou do Charles Miller. Tem um filme que é do Pelé, que não é um filme muito conhecido, que tem o filme do Pelé mesmo que conta a história dele quando ele já é jogador. É um documentário? Isso. Eu assisti na época eu ainda assisti na Cultura, que conta desde quem era o pai dele. Ele não é exatamente vídeos do Pelé, é um ator que conta como começou. Uma edição. Que você contou, que o Charles foi pra Inglaterra, foi onde começou o futebol. Eles fizeram isso. E quando o Pelé foi jogar no time profissional, quando ele driblava, ele era considerado ginga, e eles não gostavam. O Pelé. Era considerado, tipo, um exemplo... Não pode dizer uma macumba que fala, né? Mas, tipo, driblar era um negócio que era errado. Tá dançando, né? Era, tipo, uma capoeira, uma coisa... Porque o Pelé foi o primeiro que surgiu com o drible. Antes, tipo, hoje existiu Palestra, que era, hoje é o Palmeiras. E eu lembro que ele foi jogar no Santos contra o Palestra. E era só a burguesia, né? Que era um negócio fino, né? Palestra Itália e tal. E aí ele começou a driblar, dar chapéu, caneta, aí eu falei, e não pode fazer isso. Posso interromper? Você não perde a sua linha? Sim. Charles Miller, não é isso? Sim. Conhecem vocês, todos aqui que estão aqui, a manobra, como é que chama? O passe chaleira? Chaleira. Foi ele que inventou. Chaleira. Daí que vem Charles, chaleira. Chaleira. Charles Miller, entre 1900 e 1910. Os mais conhecidos como letra, né? Letra. Passe de letra. E continua aí, Caba, onde você tava? Não, então, e aí era isso, é muito louco, né? Porque hoje você pega toda a história do futebol, você pega a geração do Brasil, mano, você fala de Ronaldinho, de Ronaldo, de tanto que dribles. Você acabou de falar de uma coisa, vem estragar o programa de novo, por que você chama esses caras? Eu falei pra você não chamar os caras da esquina, que os caras da esquina são problemáticos. Num raio de 100 metros é complicado. O Ronaldo inventou o elástico invertido. O que seria o elástico invertido? É o elástico ao contrário, ele puxa a bola pra cá e puxa pra lá de novo, em vez de puxar daqui pra cá, entendeu? Você é louco, isso daí muda mesmo. Porque o elástico é dentro pra fora, ele lá pra fora. É o contrário. É o contrário. O cara vai pensar que vai pra cá e vai pra lá, né? Tipo, Isso vocês já ouviram falar de Fida Reich? Que foi um dos caras que trouxe para o Brasil. Ele era... Já ouviram falar do termo pó de arroz? Uhum. Porque teve muito preconceito no futebol. E como você estava falando, esporte de elite, ou uma coisa de clubes, né? Na época, o Charles Miller trouxe isso para cá, junto com a sua bagagem, em 1892, quando ele voltou, por volta disso. 2 bolas, chuteira e tudo mais, e as regras que haviam sido feitas lá na Inglaterra, e
Ele chegou aqui, ele percebeu que ninguém jogava o negócio e falou, vocês estão tudo louco, meu. E lá na Inglaterra o negócio já era uma febre. Uma febre já originada onde? Na Revolução Industrial, né? Porque a Revolução Industrial tem tudo com a história, até dos nossos direitos de trabalhador. Porque então a galera trabalhava pra caramba. E fala aí, né, Beto? O mais engraçado é a Inglaterra ter sido a original e a gente dominar o negócio. Se tornar o país do futebol. Hoje, a gente está, né, podemos dizer que a gente está em decadência. Né? Por que você acha isso, Calma? Faz 20 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo, mas... Exatamente. Porque... Exatamente. A última foi 2002. Você acha que tá faltando atleta talentoso, faltando estratégia? O que tá faltando? Na verdade, porque eu não entendo de nada, hein, galera? Eu só tô perguntando. Sim. Pra entender qual é o problema aí. A minha opinião é Se existe um problema. É o seguinte, acho que Beto, até 2007, vamos pôr 2006, que era a última seleção. Aí o Inter foi campeão do mundo em cima do Ronaldinho, ali... Vamos pôr até 2007, a gente tinha um futebol bem equiparado com o europeu. Estável. Com o europeu. Internacional. Quando você fala em 80... Competitivo mesmo. 80, 90, você podia pegar um clube do Brasil e jogar com o europeu que era pau a pau. Era pau. De habilidade. Você diz esses clubes que hoje são super conhecidos, tipo Arsenal, Real Madrid, Barcelona. Sim. Então hoje eles são muito superiores. Saint-Germain, esses são clubes realmente Paris, tradicionais. Na verdade, é um time... Em ascensão. Ele tá Ascensão. começando. Ele não era? Não, hoje ele tá com muitas estrelas, mas a gente chama que ele não tem camisa. A camisa seria o quê? É a história. Títulos, né? Não tem Champions, não tem nada. A Champions seria hoje um dos maiores campeonatos de futebol de clubes europeus. Então vocês estão me dizendo que para um time, para um clube, reputação é importante. Sim. Não é só chegar chegando. A gente brinca que a camisa pesa, né? O Paris foi um time difundido. É as medalhas do general. Título, a história, o tamanho da torcida, quanto tempo o clube existe. A gente brinca que a camisa pesa. Tem também essa coisa de quanto o clube vale, tipo, se o clube tem boa recepção de marketing. Tem muita coisa conta, né? Que nem eu falo, da questão do futebol brasileiro, a gente fala que antes a gente tentou aprender com eles, com os europeus. Hoje eles aprenderam tanto com a gente, lógico que eles não têm a mesma, a gente fala, o mesmo drible, não tem a mesma alegria nas pernas que isso que é só o brasileiro tem. O que existe aí? Tá existindo uma confusão porque o drible veio desse cara, o Federer, depois que veio com Pelé e Garrincha e grandes nomes, e depois continua com os nomes mais modernos, como você tem lá Ronaldo Fenômeno, que vocês estavam falando aí, e foi vindo. Depois nós temos ainda Neymar, que ainda está com a tocha na mão e está levando à frente. Existe um outro além dele ou não? Acho que hoje de nome não, né? Não. Agora tá vindo... Tem promessas, né? Tá vindo as promessas, que é o Vinícius já Júnior. já é mais que promessa, já... Hoje você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo... Tem que ver se vinga na seleção. Sim, Hoje o segundo nome assim, abaixo do Neymar seria o Vinícius Júnior do Real Madrid. Que é o moleque que tá surgindo aí. Quantos anos, posso perguntar? Eu acredito que hoje... Minha idade. Ele deve estar aqui com 23. 23 já? Acho que ele deve estar com 22, 23 anos. Com 21, 23, velho. Qual a idade média de um jogador hoje? Tipo assim, ascensão, o top da carreira. Top da carreira? Acho que 26, 27. Após isso, ele consegue manter até quando? O Neymar, um exemplo do Neymar, ele tinha decaído bastante. A galera falou, não, ele tá gordo, mas ele secou, ele ganhou uma massa, agora tá um pouco mais forte. São fases. E ele tá com 30 e... Ele é um ser humano, ele passa por fases tá na vida, porra. Na verdade, assim, o futebol, ele vive de, tipo assim, se você vai se tornar jogador, você vai começar moleque, com 12 anos você já tem que começar a treinar, né? Então até 16 anos é o máximo que você consegue virar um jogador profissional. Então o que acontece? Com 16 anos, se você é selecionado, você vai pra base de um clube, né? Não precisa ser um clube de expressão, mas um clube X aí. Com 18, ou você vira profissional, você ou vai pro acabou. Dentro do sub-20, mas que bom que você mas, mencionou. Com 20 anos no máximo, ou você vai para um profissional, ou acabou a sua carreira. Então que bom que você mencionou aí. A carreira de um menino hoje que quer ser jogador.
ele começa se divertindo na escola, até que ele vai para essas escolinhas privadas, podemos dizer assim, é isso? Sim. E lá ele treina e depois disso ele faz teste nos clubes ou ele pode já treinar nesses clubes? Então, aí tem duas vertentes, né? Você pode tanto o clube te indicar para algum outro clube grande, né? Que daí você pode usar, ou você fazer uma peneira que vem o olheiro do clube grande olhar. Então tem essas duas maneiras. Esse olheiro, ele se mostra ou ele fica lá de butuca e ele não fala que tá lá? Não, depende. Provavelmente o cara da escolinha sabe que ele tá lá. Mas os alunos não. Depende da peneira. Tem peneira surpresa, tem peneira que você vai lá e sabe que vai vir, por exemplo, a escola do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, vai vir um cara X tal dia. Então, vai vir 200 moleque aí. Então eles fazem aquele rachão rápido, para aí o olheiro falar, eu selecionei esse. Sim. E aí eles levam pra lá, pra fazer um teste com os profissionais, assim, né, que é uma molecada que já joga lá, pra ver se ele vai ficar ou não e fazer um contrato. Essa peneira, ela é feita normalmente com que idade, cara? 12, 13, Até 14, 16 15? anos. Entre 12 e 16 ou não? Sim, pode ser. Mas o tem máximo... um prodígio, né? 12 já é um prodígio, já. Já. Mas o máximo é 16, né? O máximo, não, depois disso já é. Eles não já pegam mais. 15, 16 6 anos já 16 estourando anos. ali. Isso Pra é muito você. engraçado, se relaciona aí com a história do esporte, né, do futebol. Na Inglaterra, a primeira liga de futebol mesmo, campeonato, foi em 1970, se eu não me engano. 1970? 1870, vamos corrigir aqui, 1870, foi bom você ter falado. E foi progredindo além, né, a partir disso. E sabe o que é o mais interessante? Que o futebol, 50% dele vem da igreja, o outro 50% vem da indústria, porque é o interesse econômico que existe até hoje, até com a difusão, né, da mídia e tudo mais, da propaganda e das marcas. E imagina só, existiu tipo assim, dois interesses, ou seja, aí mostra o capitalismo, uma competição. As igrejas, por quê? Dentro dos anos 1800, o que existiu? Toda uma adequação de leis e regras para os trabalhadores, como trabalhar 6 dias por semana e folgar 1, que eles não tinham. Daí eles falam, esses caras estão com muito tempo livre, gente. Eles estão com 24 horas de tempo livre! Não dá certo! Vão jogar futebol! Pra ficar com o físico bom pra trabalhar depois! Senão não dá! Eu tô falando pra vocês! É discussão política aqui! Revolução industrial! Falo todo dia, ninguém me escuta! Nesse meu governo, de tanta pregação, de tanto trabalho, esse é o futebol brasileiro, o nosso orgulho, aquilo que nos faz cidadãos. Quem que aguenta esse cara? Quem que aguenta esse cara? Onde a gente tava mesmo? No balão de ouro. Mas, ô Cava, eu vou falar um negócio pra você, aproveitar essa ponte que você fez agora. E é verdade, ele falou um negócio e tal, mas o futebol no Brasil e do mundo, eu acho que rola um preconceito, né? Eu entendo a opinião de várias pessoas, né? Cada um tem sua opinião. Gente, o jogador ganhar 1 milhão, 10, 15, 20, 30. Ele faz isso para as empresas, né? Então, Esse que é o ponto. mas a culpa, né? Eu só queria deixar a minha opinião aqui expressa nesse podcast. Sim. Que assim, eu não vejo a culpa do jogador. Eu O também não. Neymar ganhar 100 milhões, o Cristiano ser bilionário. Eu também não não. é culpa dele. Eu também a não. culpa é de quem? Das marcas, das empresas e Da da mídia. Que estão explorando, né? Exato. Aí você imagina, hoje, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Hoje ele é o cara que tem a maior quantidade de seguidor no Instagram. Ele tá Como quase jogador? 500 milhões de seguidor. Ou como ser humano. Não, é A o conta com mais seguidor do mundo ser é do... humano. ele só não é Ser mais humano. seguido que Cristiano o Ronaldo. próprio Instagram.
Sério, Instagram cara? tem a própria rede social dele. Não, o primeiro. É quase 500 milhões, ele deve estar em 470, 480 É milhões. como se de fosse seguidores. 2 Brasil seguindo ele. Ele tem mais seguidor que os times que ele joga. Exatamente. Hoje ele é maior no Instagram que clubes. Pensa que você ter o Cristiano Ronaldo no seu time, não é só ter o Cristiano Ronaldo no seu time. Olha o peso É da camiseta, camiseta. né? O tanto de camiseta. Desculpa aí de novo. Qual que é a mensagem? É engraçado isso aí. Diz aí pra vocês, qual a percepção? Qual é a mensagem de uma pessoa? Porque esse cara, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, porque eu não sigo muito e não entendo. O meu pai foi jogador de futebol, vocês sabem disso, e eu fui pelo outro caminho. Eu fui mais pelo skate. Qual é a mensagem de um ser humano desse? Porque ele é humilde, esse cara, não é? Pra caramba. Não é? Eu Ele não tá trazendo uma Eu mensagem sou o melhor com do isso, mundo cara. porque eu quero Ele é o ser melhor do eu sou mundo, o melhor. ele é o mais Minha cabeça é foda. melhor. Eu sou Porque melhor. hoje em dia, pensam bem vocês, hoje em dia ter poder é ter seguidor. O cara tem a maior número de seguidor. Do Instagram. Qual que é a mensagem? O cara é super simples. Não é mesmo? Não, Eu não sei. Eu entendo. Esse que eu esqueço. Você não, eles tocaram no... Eu É a sou simplicidade numa suspeito a falar do Cristiano aqui. Tem jeito. Eu sou, acho que o maior... Mano, E de pra mim ele é meu ídolo, velho. E de Portugal, né? É uma coisa muito interessante. Ele é um monstro dentro do campo. De Portugal. Ele é um monstro como ser humano. Ele é o cara mais foda pra mim do futebol que já teve nessa porra. Hoje em Ele é o melhor dia, atleta hoje em da dia ele história, tem velho, quantos como anos, atleta. Com cara? respeito pra 35. caramba. Ele joga onde hoje? Hoje ele tá no United, Manchester United. É um time fortíssimo Sim, também. é. Vários da Inglaterra. Ele E é o mais antigo da Inglaterra. É o Vai. mais antigo da Inglaterra, é o tomando que- um pau aí. É, tá tomando um aperto. Mas eu- Agora o Anthony foi pra Agora lá chegou o também, pra dar uma Casemiro. ajudada. Não, mas agora ele quer sair. Porque ele quer ser o Mas melhor do sobre mundo. isso que ele Champions, né? perguntou. Sim. Né, sobre o Cristiano que ele perguntou. Né, acho que cada um tem uma opinião aí. Tem a galera que é fã do Messi. Ah, que bom que você lançou aí. Eu prefiro- Vamos dizer, eu quero todos de vocês, tanto o rapaz que está no videogame, que é o nosso editor, nosso parceiro de canal, nosso o gerente de edições e advertisements. Quais são para vocês, cada um de vocês, qual é o maior jogador de todos os tempos? Ui! Mas Eu tenho na ponta da pergunta é língua, hein, pai? Ó, posso começar? Perdoem Bom, ele vocês. tem lista pelo jeito. Perdoem vocês Ele aí tem lista. que estão vendo esse vídeo. Muita gente vai me criticar. Muita gente vai me criticar. Maiores de todos os tempos, eu respeito pra caramba o Pelé. O Pelé foi um monstro sagrado do futebol mundial. Mas pra mim ainda é o Cristiano. Agora, um parênteses antes deles fazerem as opiniões deles, Entendi. tá? Depois vocês podem me O criticar. Pelé pela presença dele, é isso, Cava? Dentro do O Pelé, futebol, no foi cenário, tudo que ele fez, no cenário né? completo, Foi um monstro, daquilo né, no que futebol. ele Muita gente transformou. fala- Pensa bem, ele veio e desbravou. É um cara que Ele abriu parou o uma caminho. guerra. Ele abriu o caminho, né? Ronnie O Mano, Pelé você foi foi- Ele parou uma Pelé guerra, foi o sabe? Pelé. O Pelé é o Pelé, sabe? Muita gente não aceita. Hoje no futebol moderno eu vejo o Cristiano. Ele não tem Copa do Mundo, que é que todo mundo critica, porque ele joga por Portugal. Não é uma seleção ruim, mas é uma seleção Meio que difícil de ganhar não joga uma o Copa. suficiente pra ganhar uma Copa. Entendeu? Não Não tem jogador suficiente pra ganhar uma Copa, né? A ver com uma França, uma Itália, né? Portugal é pequeno, Brasil. né? Entendeu? Hoje eles estão com uma seleção bacana, ganhou 2 títulos aí, não Copa do Mundo, né? Uns 2 títulos, a Eurocopa e a Nations League. Mas enfim. Mas pelo que o Cristiano era e pelo que ele se tornou em pouco tempo. Até 2007, quando ele estava no Manchester, que ele foi eleito o melhor do mundo, ele era um cara. Aí surgiu o Messi, que é um monstro do futebol também, que né, eu sou fã do Cristiano, mas eu não posso falar que... Eu acho muito isso engraçado. E o Messi é um São os monstro dois nomes, sagrado também são os dois no nomes que eu futebol. escuto mais. Sabe? Porque assim, foram 10 anos de hegemonia que a gente fala. Né? A gente tem o prêmio de melhor do mundo, né? Que é eleito o cara que faz mais gol, ganha títulos, tem toda uma pontuação ali. Então pensa, 10 anos, você assiste todos os anos, os caras em alto nível, muito alto, fazendo gol, dando assistência, fazendo gol de bicicleta, gol de tudo que ele... virando jogo histórico, perdendo, nem teve um jogo do Barcelona, os caras tomou 4-0 na França, vê que fez 6-1. Não tem, tomou né, aquele gol de bicicleta do Real Madrid, tomou que foi o gol 5-1 dos caras lá, fizeram mais fez bonito 6-1 da aqui. história, Então, tipo, os caras, os dois são muito monstros, assim, e os dois ficavam ali
Acho que mais o Cristiano do que o Messi, que o Cristiano ele é mais competitivo. Nessa Ele é mais completo também, nessa Ele é época- alto, ele nessa tem, Ele tem época- jogada de cabeça. É, Nessa época que você está eu acho dizendo, que ele tem nessa mais época, Consciência mais completa. o Messi estava em que time nessa época? O E Messi o Cristiano sempre- estava nesse... Barcelona e Barcelona até é? 2007 De quem? do Messi. do O Messi. Messi sempre no Barcelona. Sempre, Sempre, desde os sempre. 12 anos. E hoje? Hoje ele tá no Paris Paris Saint-Germain. Mas faz pouco tempo. Tá indo pra segunda temporada. É a né? segunda E temporada. o Cristiano Ronaldo naquela época, que Real você está Madrid. Real Madrid, mencionando, 10 temporadas no Real Madrid. que são os rivais da Espanha. 10 temporadas. É isso? É, Na Espanha são os Maior rivais. clássico. é o maior clássico do mundo. E o que é o campeonato espanhol para o mundo e para a Europa, Calma? Porque você está falando aí de duas grandes lendas. Que ano você está falando? 2000 e 2010? Vamos pôr de 2007 a 2020, vai. Não, Até 2018. agora, caramba. 2018. Até a Agora ele tá no pandemia, alto mais ou nível, menos. 2018. Certo. Meu Em Messi 2018 já foi o Então Modric você tá que falando- ganhou o melhor do mundo. Não, mas eles também, ainda estavam em né? alto nível. Você está falando tá. que durante todo esse tempo 10 anos. esses caras estão no topo, os dois, vendo quem é mais. 10 anos. 10 anos, um ganha a bola de ouro, o outro ganha, o outro ganha, o outro ganha, o outro ganha. O Messi Os caras não querem dividir com ninguém. Não, os caras fominha. Mas o que é isso? 10 anos, Embaixadinha do rei. É que na minha cabeça Ó, não era do mundo. pra você ter noção, Carlos, um atacante bom, numa temporada boa do cara, Sim. 35 gols a 40 gols no futebol antigo, Por ano, você diz? por ano. Sabe quantos gols o Messi fez numa temporada? 95 gols. Isso seria o triplo do negócio. Aí você vê que o cara fala, o Cristiano, 70 gols numa temporada. É muito. os Eles caras têm muito uma fora. outra visão. Então, o que seria? Porque o futebol é uma coisa muito louca, lá na antiguidade, quando eu estava vendo. Tanto é que na França, em 1300 e não sei quanto, até 1500, tanto é que foi interditado isso, né? Foi proibido por muito tempo. Eles jogavam com mão e tudo mais, né? Sim. Olha só a loucura da coisa. Para chegar nesse ponto aí. Muita, né, eu acho que muita regra foi mudada. Sim, inclusive o goleiro não tinha área, entendeu? tinha impedimento, era uma regra, hoje já é outra. Recuar com o goleiro com a mão. Tanto é que um as monte de coisa. regras modernas foram criadas, 1870, primeira Copa, eu acho que entre 1850 e 60, onde criaram as regras até com dimensão de campo, não é mesmo? Inclusive em Contra. 50, né? Diz que É uma história triste. é verdade Aqui isso. nesse podcast. É verdade isso, que foi aí que eles decidiram também, acho que é 1840, 35, eles falaram, não, quando disputa um jogo, 2 times, porque antes disputava um monte de gente junto. Não, foi organizado. Tanto, você falou 1900, me corrijam alguém se alguém souber, posso falar errado. 1950 foi o Maracanaço, né? Foi isso? Contra o Uruguai na final 2-1. Vocês estão lá já na frente, 100 Não, anos. 1900, não. 100 anos na frente, mas vai. Foi, acho que foi o... Galera, 100 anos na frente, Nós perdemos Maracanã. aqui. Não, e Nós ainda perdemos não era aqui no organizado. Em 1950 ainda não era organizado. Pessoas podiam ficar na beira do campo, não tinha essa coisa de hoje. Então você tá falando, sabe que você se confundiu? Eu não, vocês. Desculpa aí. Quem mandou vocês convidar esses caras? O cara colocou a gente 100 anos lá pra frente e vai se ferrar. Mas foi interessante você falar isso. Então você quer dizer que mesmo no Brasil, depois com Charles Miller, porque ele foi tipo um embaixador, um cartola do futebol brasileiro, por isso que existe o prêmio Charles Miller, ele meio que ajudou a organizar todas, até as ligas, né? Parece que foi ele que criou a primeira Liga Paulista e tudo mais, porque ele criou esse primeiro jogo, foi lá numa cidade do interior, porque o pai dele fazia ele era engenheiro dessa ferrovia São Paulo. Ele criou o primeiro jogo do Brasil, ali naquela de Várzea Paulista, por isso que tem esse negócio de várzea, de falar de várzea. Depois tem o de pó de arroz também, que a gente esqueceu, né? Porque tinha essa coisa do Inclusive, negro. hoje o Fluminense ainda é pó de arroz, né? Se você vai no estádio lá no Maracanã, eles jogam pó de arroz ainda. Por causa desse cara É aí histórico. que a gente E o falou. Fluminense é antigo também. Inclusive, naquela hora que eu falei do filme do Pelé lá, já existiu o Fluminense também.
que era tipo time de elite e tal. Era... Estraga de novo! Ai! O negócio da elite e da, né, e da classe mais baixa, o futebol trouxe a união das duas classes. Isso foi muito assim oportunístico para na Revolução Industrial, aonde eles viram que né, lembra que a gente estava falando que, né, nos anos 800 existia ali uma nova adequação do tempo livre das pessoas, 6 dias de trabalho, um livre, depois também as férias. E o que esse pessoal vai fazer com esse tempo livre? E é isso. Continua você. Você estava falando da elite, né? Realmente, eu acho que é um controle, né, cara? É um controle. Tem os times da É um elite, controle, né? Em qualquer lugar do mundo, né? É um controle. Que nem hoje a gente pode falar, um exemplo, né? Se quiser me corrigir, Beto, até... Mas eu vejo isso pelo pouco que eu sei, né? Eu acho que hoje, por exemplo, entre os 4 paulistas, a gente entra Palmeiras e São Paulo como elite, seria o Santos... E o Corinthians Operário. O Corinthians seria o time do povo, que é conhecido até hoje como time do povo. E o Santos sempre seria o será, buscador, cara, sempre né? será. Era o time Também do seria o time do litoral. Em tal. Santos tinha vários times na época, né? Sim. Inclusive o Santos é o time com mais gol no mundo, tá ligado? Porque o engraçado foi bom vocês terem lançado isso. O futebol já é jogado aqui no Brasil pelos marinheiros que vinham, né? Em várias missões, sei lá, de transporte, nos portos brasileiros, né? Mas eles eram jogados todos de qualquer forma. Esse pessoal trazia isso pra cá, e a gente voltando lá para trás, o Charles Miller chegou aqui, depois colocou ordem no barraco, e é interessante ver isso, né? Que já estava aí. O que para você é o futebol e o Brasil futebol, cara? A gente é considerado... Porque é engraçado, o futebol veio de fora, né? Então, é essa que a gente falou aquela hora que foi engraçado, né? Porque assim, foi inventado na Inglaterra, porém a gente se tornou o país do futebol. Porque a gente tinha a alegria nas pernas, a hegemonia, o drible, coisas que só a gente sabia fazer. Aí você pega o Ronaldinho, e aí a gente, né, o apelido dele é considerado o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Ele dá um drible que nenhum europeu na história conseguiu fazer. Aqui, o toque do Ronaldinho aqui, ó. Tocar e olhar pro outro lado, chapelar 3, 4 caras de uma Ou vez seja, só. ele tem uma noção de espaço diferente dos outros. E mesmo, né? veio sempre lembrando que muitos dos craques, como Ronaldo, Ronaldinho, sei lá, Robinho, muitos, veio da onde? Do futsal, drible curto. E o drible curto no campo, você mata o cara. Você mata o cara. Porque a quadra ela é pequena. E o entendi. campo ele é muito espaçoso. Então se você tem aquele drible noção de espaço é seco, outra. que a gente fala que é o drible curto e rápido, você mata o cara. Porque o cara vem no drible do futebol, que é um passe longo, é o drible da vaca. Entendi. Assim. É mais... Por aí velocidade. É velocidade, E rápido. Por exemplo, você tá vindo com a bola de frente. O zagueiro vai vir. O Ronaldinho, por exemplo, o cara vinha no carrinho. Ele já só dava um toque por cima, se o cara passava... Pra ele era previsível. Porque, previsível. sabe por que começa e sai driblando todo mundo aí no meio de campo? Ele traz a bola aqui com ele, aqui assim, ó. O cara quase Tá pega no a bola e põe centro no de braço. gravidade dele. Tá pertinho, ele é um dos jogadores que joga mais curto, assim, com a bola que eu vejo. Faz, é o único. Ele joga muito curto, ele dá dois passos e a bola ela vem. faz só isso aqui, ó. Parece que É um colada, imã. é colada. Ela caminha dentro de uma área de... Pensa que ele ele põe põe de 1 centímetro quadrado. Ela toca e volta, toca e volta, toca e volta. Ele vai correndo, dando toque e ela vai voltando pro pé dele. É muito louco. Ele sabe onde está o negócio. Só o Messi. Você acha que isso daí é um talento, isso daí não se ensina? Ou ele treinou tem um dom. muito? Não, Tem ele muita tem um gente que treina muito, Aí, dom aí, e treino aí, tá aí, combinado ou não? aí, É a diferença entre o Cristiano e o Messi. Isso. Talento e treino. Ah, é? Essa Então me conta aí, me conta aí. O Messi tem o dom e o Cristiano, ele tem o talento. Ele tem um esforço, Ele se esforço. esforçou muito pra chegar onde ele chegou. É. E o o que, Messi nasceu com o que é interessante vocês colocarem aí, e qual vence?
Aquele que treina pra caramba e não tem talento, ou aquele que tem talento e só toca pra frente? Porque eu quero Por saber... enquanto, o Messi tem mais bola de ouro, mas eles... sei lá, Mas né? não quer dizer que o Messi não é esforçado. também. Exato. Exato. É que, assim, ó, o que eles colocam é assim, por exemplo, quando o Messi ganhou a 4ª bola, o Cristiano tinha uma. Aí os caras falaram, nunca vai chegar, não vai chegar. Ele se esforçou tanto, ele mudou de posição e ele chegou a igualar 5-5. Sim. Ele era Aí o ponta Messi, direita, né? ele virou centroavante, na E- verdade, e- né? Ele era ponta direita. Eles têm a foi mesma pra idade, esquerda, aproximadamente, ou não, cara? Oi? Mas A mesma tem idade? 33, né? Não, o Cristiano é um pouco mais velho. Acho que o Cristiano hoje ele deve estar com 37. 38 já, né? 37? Ele tem 37 mais 38. 35. E quem despontou primeiro foi o Messi, Cristiano. o Cristiano. O Cristiano, ele começou mais cedo no futebol. O Messi, na verdade, assim, ó. Quando o Messi surgiu no Barcelona, a gente tinha um cara no meio de campo ali que vestia a mesma camisa que ele, que era meio difícil sair, né? Que era o Ronaldinho Gaúcho. O auge. Então, aí na cabeça do técnico ele fala, como que eu tiro o Ronaldinho pra pôr um tal de Messi? Que não era o Messi. Tal Messi hoje, né? Era um menino que tinha O Ronaldinho o era a dom, ponta que era da o- época. Era a o ponta Ronaldinho da era camisa época. 10. O Ronaldinho era era camisa 10. Era a meia. ponta da época no mundo, ou não? Ele Como era você do tira mundo. esse cara, né? Ele era o eu melhor acho do que ele mundo. tinha ganhado a bola de ouro. Ele tinha ganhado a bola de ouro. Então, tipo assim, o Messi já tinha muito talento na base, tanto que ele subiu profissional sem dúvidas. Só que assim, como que o técnico ia tirar o Ronaldinho sendo o melhor do mundo, jogando o futebol que ele jogava pra colocar o Messi, sem saber o que o Messi ia se tornar, o que ele se tornou hoje, né? Que é o Messi 6 bola de ouro. Tanto que o Ronaldinho acho que tem duas ou três. Duas, né? Acho que duas. O Fenômeno tem 3, né? Acho que 98, sim. 2002, não, acho que... É, o duas também. É. O Não, um tem fenômeno, 3. o fenômeno Não, é o não. Ronaldo, aquele que colocou tipo. É, o Cascão. Pra mim esse é o melhor Esse de todos. mesmo? Eu fiz esse Esse- cortinho aí. Esse cara aí. Esse cara aí foi o mais flodder ou não, Cava? De centroavante, eu acho que sim. Ah, Pra não mim, tem, pra não mim existe. esse aí é o Camisa 9 melhor é o maior. que já existiu. O cara era descontraído no futebol mesmo. Não, Ele tava lá de não, festa. sem palavras Ele pra tava na adega. O cara Tipo conhece. esse. Ele tava na adega. Mas nem um avião com um rasante tão baixo nem ele tava O voando. cara conhece o caminho do gol, né? O cara conhece. Não, de fazer gol é o Ele maior tava não. vivendo a vida, vamos ver. Machucado, fudido. A passeio. A passeio. Ele passeava no campo, né? Inclusive, né, tem Sim, alguns diz. que falam que a nossa geração, acho que vai pelo Ronaldo, alguma geração mais antiga fala do Romário, né? Que também... É, O que Romário jogar, virou tá ligado? político e isso mostra pra nós que a parra do futebol tá misturada com política e vice-versa, Sempre né? esteve. Porque a Caramba. FIFA foi criada em Paris Futebol em tem presidente. 1904, é isso, Cava? Time de futebol tem presidente. É. É isso, Cava? A FIFA foi em 1904 França. na França, Então não vou saber dizer. 1904. É em alemão. 1904 a FIFA foi criada. Que é a entidade mais suja. O que você acha da FIFA? A entidade mais... Pode gravar isso aí, ó. É a entidade Mas tá gravando, você vai acabar com o programa. Todas é a mais suja que existe. Por que você acha isso? CBF também, essas entidades acatam Por que, futebol. Calma? Não, que, mas a calma? Coca-Cola é pior ainda. O que é Não, isso? Comebol. É Comebol, FIFA, quer dizer. Desculpa, CBF, Coca-Cola, é Comebol. Pode largar a mão. Eles são corruptos pra caramba. Aí, eu vou pôr o ponto que você perguntou por que o futebol brasileiro tá decaindo. Porque hoje, o futebol brasileiro virou uma máquina de dinheiro. Hoje, jogador com 16 anos nem joga um clube profissional e tá indo pra Europa. Por quê? Empresários, muita Existe gente indicação ou não? Sim. Existe cara que é bom e não consegue chegar lá e cara que é mais ou menos, mas tem um conhecido e leva ele pra lá? Muitos. Você Tem vê isso? hoje muito jogador profissional que não joga nada. E a gente fala, como é que esse cara tá jogando bola? Empresário. Porque é empresário. Ah, tem um bom, tem um bom backup, Empresário que consegue colocar o cara ali um dentro. bom suporte, é isso? É. Isso é importante. Conhecimento É mídia, né? é o A mundo, mídia é o um mundo negócio. realmente capitalista, né? Muito, De muito. influências, Futebol é muito forte. status e mostrando que é uma divisão de camadas mesmo, né? Ó, hoje a gente pode falar que, né, a gente... Seleção brasileira, a gente fala que a CBF meio que manda, né? Porque assim, hoje para um jogador jogar na seleção, ele tem que passar por um clube europeu. Ou Sim. seja, muito peso da massa. Falando Ah, senão não chega?
Hoje, você Não, diz? Não chega, Não chega. E pra ser vendido... E às vezes tem cara aqui jogando aqui dentro que é melhor e poderia estar lá e não vai porque não Mas porque é tem empresário. um nome ou a marca, o patrocinador que vai dar o suporte necessário para aquilo que eles estão esperando. Sim. E aí que eu falo, muito jogador, para ser vendido para clube europeu, ele tem que ter pelo menos uma passagem pela seleção. Muitas vezes... Tem isso também. Tem, muito hoje. Inclusive, muito jogador é convocado só para poder... Ele vai se convocar para um amistoso qualquer aí, ele joga só para poder ir para a Europa. O Rodrigo ele pro Real faz Madrid isso. depois que jogou na seleção também, na Sub-20. Entendeu? Não, Então Sub-20. tem muito jogador que hoje o nosso técnico, que é o Tite, convoca, que ele é obrigado a convocar. A gente não sabe dos bastidores, mas é isso. Entendeu? Tem muito jogador que tá despontando que você fala, como é que esse cara não tá jogando na seleção? E aí vem um cara que você Igual o Neymar em 2010. O cara tava voando, o Ganso voando. Ele colocou o Grafite. Então você diz, e a gente tá vendo. Não dá pra entender. Só porque o grafite chupou laranja com o Ronaldinho voando. Então a gente está vendo que o futebol é cheio de interesse, tanto político, comerciais, é dinheiro envolvido, influência, crédito. Pelo que eu estudei, tá? Porque mesmo tendo meu pai, minha família italiana toda envolvida com futebol, eles assistem futebol o dia inteiro, eu vejo que tá tudo misturado, é uma paixão. Sim. É uma paixão, as pessoas se envolvem de uma forma inacreditável. Vocês se unem e brigam e discutem, se amam porque gostam da mesma coisa. É incrível essa coisa do futebol. Eu não sou do futebol, mas eu sempre observo de longe, eu sempre fui um bom observador. E o futebol é aquilo que traz o país, o Brasil, unido. Esse nosso episódio é uma mensagem mesmo para que a galera, não importa qual time que tá aí, ó, Sim. é tá junto, é tá unido pela causa, né? E o futebol traz um país, é isso que desde dos anos 1800 que, né, a classe, as pessoas da indústria, o governo via que o futebol estava trazendo todo mundo junto. Isso mostra que o futebol está na história da parra da nossa humanidade! Pelo menos nos tempos modernos, então o futebol está criando toda a nossa modernidade. Até depois da vinda da televisão, onde criou a mídia tornou tudo mais forte. E a gente está aqui até agora com as marcas. É por isso que né? Você tem uma camiseta, tem a marca ali. O negócio faz dinheiro, gente, são milhões. O cara aí, como é que chama esse Ronaldo aí? Ele tem milhões de... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, esse cara vive, sei lá, o cara tá divertindo na vida, gente. E diz que o cara é gente fina, não é? Sim, humilde. Ajuda todo mundo. Muita gente. Ajuda muita gente. Meu, esse cara é demais. Esse cara é demais. Tem alguns fatos, né, acho que isolados que a gente pode falar dele. Quando teve um incêndio lá em Portugal, ele pagou 400 tratamentos, né, de pessoas. Pessoas com câncer, acho que muita coisa. Ele ajuda muito, ele tem instituição, tipo, muita coisa. Nem é ele que fala, porém a mídia divulga. Hoje ele É um mora cara que onde, hoje- cara? Ele mora lá mesmo Hoje em ele Portugal ou não? Não, hoje ele tá em Manchester, né? Mas ele tem uma casa em Portugal. Ele tem uma rede Tem. de hotel em Portugal, na Ilha da Madeira. Madeira é o muito CR7 legal. Madeira é muito legal. Uma das aproximações mais difíceis dos aviões por causa dos ventos. No aeroporto eles tiveram que alongar a pista com colunas. Se você tiver oportunidade, vejam na internet, dá pra ver, tem muitos vídeos. A Ilha da Madeira também, eles geram energia com água que vem lá da montanha. Meu, é uma coisa fenomenal. Se vocês queiram e querem, vai assistir o nosso episódio de história que tem aí com o nosso professor de história. Meu, Portugal, futebol, é incrível, né? Como é que Portugal nunca teve muita tradição de futebol? Como veio um fenômeno de repente assim? Acho que Portugal... Não sei, eu tô falando como leigo. Portugal, acho que teve algumas...
Cenas. Acho que chegou ali teve alguns nomes fortes, né? Sim, Como Deco, Figo. Figo. De que época, Calvo? E isso a gente pode pôr o quê? 2006? É recente, não é? Sim, Portugal nunca foi tão Recente. expressiva. Acho que na época do Figo ali, do Deco, Pode ser que o a próprio gente- Cristiano Menino Eu não lembro. tava ali. Aí Pode tinha- ser que a gente tenha herdado um eu esqueci talento o dos nome caras, os caras daquele nem sabiam de que tinha. Faz de letra lá, dá os passes de letra, que também era famoso em Portugal, Nossa, passei de letra. de 3 dedos lá. Ao Quaresma. Quaresma, Nani. Quaresma, Esses eu são ouvi os nomes falar. mais Quaresma, eu fortes. ouvi falar. Quaresma enfiou um gol de Agora trivela tem o João no... Félix. Os nomes mais fortes de Portugal, né? E o Cristiano é o top, né? Falar de Portugal, falar de Cristiano, não tem o que fazer. É o maior, ele é o maior com gols por Portugal, ele é o maior com gols vestindo uma camisa de seleção. Então ele é o maior quebrador de recordes aí, de muita coisa. Puta que rasgação de seda do caramba, confete pra caceta. Saudades! O cara merece, né? Ó, então como é que é? Pra você acabou de falar. Não, pro cara falar, a pergunta era simples. A pergunta era simples. Qual que ele mais gostava, não sei o quê. O cara ficou aqui 20 minutos. Você vai ficar mais 20 minutos também, cara? Pelo amor de Deus. gosto do Pelé, pronto. Ainda bem que o anão não veio, velho. Senão ia estragar o programa uma Ia vez. virar baixaria isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Não. E pra você, cara? Só assunto... Pra ele. Não, você deixou a gente confuso. É o Cristiano Ronaldo ou o Pelé? Não, ele é o Cristiano Ronaldo. Não, eu sou Cristiano Ronaldo, mas para que as pessoas não fiquem bravas, respeito muito a história do Pelé e do Messi também. Não existe isso. Vai lá, cara. É só um respeito. Mas agora tá em cima eu do sou igual muro. o Chaves, eu gosto Ele do tá em Pelé cima também. ele tá em cima do muro de Berlim, velho. Ele tá em cima do muro de Berlim só esperando que dá. eu só vou Vai ser pro russo ou vai ser pros americanos? Ó, vai, fala aí, cara. Eu sou igual o Chaves, eu gosto do Pelé também. Mas hoje em dia, assim, se fosse pra falar um atual, eu acho que eu gosto do Neymar. Eu gosto do futebol do Neymar e foda-se. Pra sempre. O cara é monstro. Sério mesmo? É sério, O que, mano. que te, Melhor o mesmo que é o te- Maguire. Hoje o que em dia. te impressiona nele pra fazer com que você goste dele? A molecagem, né, no jeito de jogar. Mesmo ele sendo um adulto nem Então agora, você ele tá tem ensinando pra molecagem. nós que ser criança é o segredo. Ah, eu acho Não é mesmo? Ser criança, ser adulto, ter responsabilidade e poder brincar, não é? Respeitando o próximo Se é o que divertir, importa. alegria nas É pernas. o que importa. E isso é a lição do futebol bonito. É isso que o futebol mostra, o futebol ser criança na vida real, sair aqui no supermercado e brincar e falar de uma forma respeitosa. É isso que o futebol mostra? Sim. Ah, o Neymar é o cara que toma amarelo porque deu uma carretilha toma no S. Sério mesmo? Porque é tipo assim, Não, eles, pode, eles se sentiram afrontados, ofendidos. ficar é isso? bravo. É, não pode dar um drible mais, entendeu? Ah, você veio aí de eu- brincadeira aqui nessa festa aqui. Aí que eu te pergunto, imagina o Ronaldinho. Nossa senhora. Ele ia ser expulso. Dá 3 chapéus e um cara só. E que ano que ele foi expulso aí, sei lá, o Neymar? Que esse tomou último, esse amarelo? esse último evento, sei lá. Ah, esse daí foi antes Foi de 2019. 2019. Foi 2019. É recente, é Nessa recente. pandemia, É, antes foi perto de... Acho que fazia o quê? Ele tava com o cabelo rosa. Tava começando no PSG ainda, tinha acabado. Agora ele tava com o moicano rosa. Sim. Ele cada hora tem um cabelo? É. Isso mostra Agora que no tá bem, futebol tá bem, eles né? estão pouco se ferrando pra parra da parra. Eles fazem o que eles querem porque, mano, eles estão vivendo a vida. O cara é Neymar, velho. Quem Quem não ganha dinheiro é nós! e qual é o seu preferido, Carlos? O preferido? Maguire. Harry Maguire! Esse cara não falou, mano. O que é isso? É filme dos anos 80? É filme dos anos Ele é 80? o zagueiro do Manchester O United. preferido Agora é do Chelsea. o seu Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Ronaldo. esse Fenômeno Ronaldo. Fenômeno, aquele que tinha o negócio que parece meu cabelo do irmão Cascão. Rodrigo Lozano Souza, não sei das quantas. Cabelo do Cascão. Oh, e o seu, Carlos? Esse. Gold. Esse, né? Que o cara cabra agora? Cabra Tá, vai. Messi. Ó, o gato ficou aqui, parece que sofreu um acidente. Vamos ter que chamar os bombeiros. Olha aí.
Não, é que foi muito empolgante, né? Ele tremeu pra falar. E por que Cara, o Messi? Vai, Cava, conta pra nós por que o Messi, mas pelo amor de Deus. Porra, Messi, pô. Porque, não, foi bem converse resumido. nós aí. Simples, Ô, o cara falou todo mundo. Pô, os gols mais icônicos de todos. Líder em assistência. Ele só não tem mais gol que o Cristiano Ronaldo porque não jogou tanto. Aquele gol que ele Tudo fez bem. no Bayern de Ó, Munique. lá que eu tô vendo que gol tanto Boateng. faz aí nessa parra. Ó, você não trouxe a planta aqui, cara. Eu falei pra você. Você não tá cooperando com o nosso cenário. Não, você vai ter desconto do salário. Cartão amarelo. Puxa a planta aí pra terminar o negócio certo, por favor. Você vai ser expulso. Ó, e tem outra. Nos outros episódios você acabou com o negócio. Ó, puxa aí, cara. Puta que lo pariu. Meu, eu falei pra você, você entra lá e puxa a planta, o cara tá sem a Amazônia aqui. Eu falei pra você, a Amazônia é importante pra ele, é pro nosso oxigênio. É. Isso. Ou então, conta aí porque é o Messi, Calvo. Porque o Messi é o Messi. Mano, vamos resumir Que ele é aqui, argentino, né? Não. Encara Resumindo Messi, aqui. Messi. Pega o gol dele contra Por o que que eu Boateng. sou o melhor do mundo? Pega o gol dele contra o Boateng. Contra Contra o o Neuer. Bayern. Contra o Bayern, né? Contra o Ele Bayern. entortou o Boateng. Entortou o melhor Cobriu jogador o do Neuer. ano Um golaço. e fez um gol de cavadinha no melhor goleiro O do melhor ano. goleiro do ano. Decidindo o jogo sempre. Os essa caras é falam que ele pipoca em jogo importante, ele não pipoca. Não, os dois já pipocou em jogo decisivo. É. Os dois. Quem nunca Não, mas o pipocou? Cristiano Ronaldo menos, né? É, tipo, se fosse pra escolher alguém pro meu time, eu escolhi o Cristiano, velho. É, pra ser Apesar de achar o decisivo, Messi sim. melhor. Porque o Pra ser Cristiano decisivo, é o mais... Cristiano É, se você Ronaldo. tiver um meia mais ou menos ali que sirva o Cristiano, ele vai decidir. É. O Messi, ele mesmo sendo um gênio, ele ainda precisa de um parceiro ali. precisa de mais pra garçom. garçom. É, que ele precisa de alguém pra construir. Então você tá isso, dizendo que o consistência. Cristiano Ronaldo joga sozinho. Se precisar, sim. Porque na antiguidade, Não. sabe que eu tava... Consegue. Desculpa interromper. Na antiguidade, Não o futebol mais. era individualista. É, exato, A não pessoa mais. ia até o fim. Então, até hoje, existe dois perfis de jogadores: individualista e time, e o cara consegue conectar o time sozinho. É tipo uma percepção ou não, Cabo? Pra gente terminar o negócio aí. Eu acho que tá acabando esse negócio de ter um time montado pra um jogador. É. A partir do momento ali que foi aquela palhaçada ali do Paris Saint-Germain com o Mbappé, com o Neymar ali, Nossa eu acho que eu já vi que tá tava estragando o Vira time, cara. É. Vira O várzea. coletivo vence. É que O coletivo você vê vence. É igual a Alemanha na Copa de 2014. Ah, não tinha nenhum craque, É. mas o time conjunto era venceu. muito bom. Saiu o Neymar, acabou o time. Não, você pega o próprio Real Madrid. Você pega ali, você tem o Modric, você tem o Kroos, sim, os caras são bons. Sim. Mas o que fortaleceu ali? O conjunto. O conjunto. Não tinha um cara ali que fala assim, não, esse cara aqui vai resolver. É E a galera falava, Era o time. saiu o César, Cristiano, César, fudeu. desculpa. Eu pensando aqui na história do Brasil, nós brasileiros, eu vendo como uma pessoa normal que não entende de futebol, eu pelo menos, eu vejo assim pelas pessoas ao meu redor, sempre uma esperança no cara que salva o mundo. Sei lá, o gladiador, como é que chamava aquele cara lá? Sei lá, sempre tem um nome que vai salvar a nossa pátria. O Ronaldo, como é que chama aquele? O Romário, o não sei quem. Não, sempre tem um cara diferenciado. É, o né? nome da É pessoa como vai. se o cara fosse o salvador. Ele fosse conectar toda a ordem e colocar o time na vanguarda, é isso? Sim, acho que sempre tem um cara diferenciado ali no clube, né? É, Mas isso ainda mais não é no caso real. Da esperança, né? É uma equipe, isso não é Sim, super uma real. equipe, não, é uma equipe. É que sempre tem o cara ali que você fala, esse vai resolver. Não sozinho, mas tipo, se chegar a bola nele, ou se ele der um drible diferenciado, um chute de fora da área, sempre tem alguém ali, né? o futebol Ele no salva, mundo ele arma, ele cria a Ele situação, constrói a é isso? jogada. E quem que constrói a jogada melhor? Neymar ou esse, como é? Cristiano Messi. Ronaldo? Ah, não. Não, Messi, Neymar ou outro é são? outra. É o Neymar, São posições obviamente. diferentes. São posições diferentes. Então, desculpa então. Messi ou Cristiano Ronaldo, que é a discussão original? Messi. Messi Tocaria pro Messi Cristiano constrói Ronaldo. jogada muito melhor. O Messi constrói Messi, mais. construção, Líder em assistência. Cristiano. Só que o Cristiano é o cara que vai Finalização. matar ali, né? O Cristiano é a Os caras acham finalização, o só Messi que o melhor. Messi... Tanto que o sonho de qualquer boleiro assistir é ver os dois jogar junto. Uhum. Isso é o sonho. Boleiro? O que é boleiro?
Boleiro é a gente que tá aqui na resenha, né? Vocês aqui? É, a gente é boleiro. É o Boleiro? que toma uma cervejinha, fala uma resenha ali, uma Conversa de groselhinha. futebol, É. joga um futebol. Tem jogadores e tem os boleiros. Os boleiros são os caras da resenha. Os boleiros São das eles, antigas. são Hoje eles não que tem mais boleiro. suportam são eles todo, que suportam os jogadores. todo o mercado. É. Eles que pagam os jogadores. Mas, eu vou falar da Altital. E qual é a conexão? Qual é a relação? Existe um respeito? Como é que é isso aí? Eu nunca, Não, eu vou nunca, falar pra nunca você. escutei Vou disso, te dar um nunca exemplo. soube disso. Eu vou citar exemplos pra você de jogadores e boleiros, né? Acho que a gente pode falar Renato Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, Fembrano, Vampeta, Amaralzinho. Esses caras é boleiro. Esse cara A gente é fala que é os boleiro. caras da resenha, né? Que os É os caras que aprontam no bastidor. Ah. O Neto, no Corinthians. Ronaldo Fenômeno. Pão! Não vai dar. Eu não jogo mais! E Eu tava esses. falando isso. Então. Os Ah, jogadores. era muito clássico, né, mano? Ó, É galera, o meme, cara. vocês, pra não deixar estragar o programa, tô falando aqui de verdade. Ah, aqui com a mamãe, a vovozinha. Vovozinho. Vovozinho foi foda, hein? Qual que é a graça do negócio? Vamos parar de frescurada! Ó o gol. Ah, desculpa aí atrapalhar seu jogo. Não, tá Estamos louco. aqui com. Imagina, Ó, irmão. é o seguinte. Estamos aqui com grandes lendas. Roberto DiCaprio, filme daquele, nunca foi lançado, Poeira em Alto Mar. Hã? A volta do... As tranças do Dencaré. Desculpa, eu tava meio distraído com aquele quadro de New York. Não. Esse profissional da informação futebolística, Léo. mas esse outro aqui que eu não sei o que estão Leonardo. fazendo aqui, velho. Tá disfarçado. Temos ali o Rubinho, que a gente já esclareceu Rubinho. toda a coisa. Ele tá jogando aqui o futebol. A bomba pet, fi. Bomba pique, sei lá qual é o negócio. Esse foi um pouco da história do futebol, tudo misturado. Eu não tô entendendo mais nada, porque eu não entendo de nada mesmo. Eu só tô aqui conversando com eles, viajando na maionese. Tô me sentindo Kelly Slater da onda ao contrário, ao reverso. É verdade. Eu tô me sentindo Kelly Slater tomando um caldo de 2 minutos, apneia, no Hawaii. Vocês estão louco! Ah, fala sério, mano. Eu tô em pipeline ou qual é? Onda turbular? Fazendo embaixadinha na onda? Ah, fala sério. O Kelly Slater tá fazendo embaixadinha na onda lá em 1h30, mãe, em 1h30. Fala certo Slater. vocês. Ó, olha aqui a mensagem da barra do programa. Que o futebol é a nossa alma o futebol é o que nos une. Vamos parar com essa parra de política do caramba, gente, um contra o outro. Vamos se unir, vamos fazer um Brasil do caramba. Dragão pra presidente, Vou dar um zoom aqui nesse botão da edição aqui, ó. Esse foi na Night com Cava. Esses caras especial do caramba. Adorei, a gente vai ter que fazer mais programa. Tô até suando. Tá suando a bochechinha. Ai. É, porque comeu pimenta balaguinha, fela da Xuxa. Vai jogar futebol pra ficar com o corpo bem sarado. Parece frango caipira igual o Roberto DiCaprio. É nóis na Night com Cava, cara.